O que está acontecendo com as lojas Renner, hein? Você sabe? Fala, meu querido investidor. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Vice de Investidor. E hoje a gente vai falar um pouquinho de lojas Renner. Lojas Renner tem caído aí, ó, 76% desde o topo feito em 2020, certo? E aí o que aconteceu com ela? Porque quem é investidor de longo prazo, nossa, conheceu Lojas Renner, uma máquina de valorização, olha isso. Desde 2008 até 2020 entregou 2.400%. Sendo que o investidor que continuou aportando nela nos últimos 3 anos está bem decepcionado. E o que está acontecendo? Lojas Renner, obviamente, está tendo uma pressão nos seus resultados. Ela negociava preço-lucro muito alto, olha, historicamente a média dela está aqui em 24 vezes preço sobre lucro, certo? E aí ela foi crescendo, foi aumentando receita, aumentando margem, então o preço-lucro dela foi ficando muito mais alto, certo? E hoje está em 12 vezes preço-lucro. Será que é justo? Será que não é justo? Qual seria o preço ideal para a Lojas Renner? O que a gente vê de diferente aqui, né? Ela é uma empresa fenomenal, olha. Crescimento de lucro líquido quase todos os anos, com uma boa margem, com um bom ROI, certo? Com um baixo endividamento, certo? Sempre aí, ó, caixa líquido, apesar de ter dívida, o caixa cobre a dívida, certo? Pagando bons dividendos, uma empresa excelente de verdade. E qual o problema, não é mesmo? Desde 2020 aqui, que o retorno em cima do patrimônio da Renner vem caindo. O ROI, Return on Equity, vem caindo. Então assim, olha, o ápice foi em 2018, 26%. E aí depois 23, 20%, em 2021 6%. E aí voltou um pouco a ser mediano em 2022. E nesse ano está bem abaixo do esperado historicamente, né, que é acima aí dos 20%. Isso se dá principalmente pela margem. A margem ficou até maior, né? E o retorno em cima do equity diminuiu. Isso se dá pelo quê, então? Porque a empresa vem crescendo, olha, a receita dela ela cresce, o crescimento ela entrega, EBITDA, crescimento de EBITDA ela entrega. O que acontece? Olha, ela obviamente era uma empresa muito cara, certo? Muito cara, pelo que ela entregava. Por mais que tivesse muito crescimento precificado, não se justificava, porque ela já é gigantesca, entendeu? Você entende que para ela sair de uma receita de 1,2 bilhão para 2 bilhões, demorou aí 3 anos, vai. Só que para ela sair de uma receita de 13 bilhões para uma receita de 26 bilhões, provavelmente vai demorar muito mais. Então, empresas que já cresceram muito, que já têm uma certa dominância no mercado, fica difícil continuar precificando um crescimento muito forte. Então, fica complicado para a Lojas Renner continuar em preço sobre lucro altíssimo, como era aqui no passado, certo? Mas também não justifica ela negociar 12 vezes. E qual outro porém? Lojas Renner atua como uma varejista de roupa, né, vestuário, em um setor que atinge o público com a renda menor. E hoje em dia, com a internacionalização, né, das compras e tudo mais, AliExpress, Shein, entre outras lojas, roupa também está vindo da China. E na China é muito barato mão de obra. Então uma camiseta que na loja Renner está R$ 60, você vai comprar na Shein por 30. E a pessoa que compra, ela não quer saber se o material é muito pior, ela não quer saber se vai demorar, ela quer saber de pagar menos. Então, inevitavelmente, Lojas Renner vai sofrer com a competição internacional, certo? Principalmente por custos. Significa que ela vai virar uma empresa ruim? Não, ela vai continuar sendo uma empresa boa. Mas eu acho pouco provável ela entregar um ROI de 26%, de 23%. Talvez ela estabilize aí na casa dos 18%, entendeu?
Isso se dá que o preço sobre o lucro dela também não vai poder ser muito esticado, como era 30 vezes, 38 vezes. Mas também 12 vezes significa que ela está barata. Mas está barata quanto, né? Porque, por exemplo, Lojas Renner chegou a negociar aqui R$ 54 num período antes da pandemia, tá? E mesmo com os juros lá no chão de 2%, Lojas Renner ela não chegou a bater o topo histórico dela aqui. Chegou a R$ 43 e caiu 70%. E eu digo mais, Lojas Renner para chegar nesse patamar aqui, ó, de R$ 54, de R$ 43, vai trabalhar muito para chegar. Significa que Lojas Renner valha só R$ 13? Acho que não. Eu acho que é uma compra muito segura, comprar ela a R$ 13, certo? Uma empresa relativamente barata para o setor dela, para o crescimento que ela entrega, para o tamanho dela de 12 bilhões de reais. E pagando dividendos, tá? 4%, 5% é bom. Então, significa que é ruim? Óbvio que não. Lojas Renner é uma boa compra. A R$ 12, R$ 13 é uma boa compra. Significa que é daqui para cima? Não necessariamente. Se os juros americanos continuarem subindo e aqui também, Lojas Renner vai continuar sofrendo, certo? Mas a R$ 12 ela tá barata. Com certeza ela tá barata. Mas é o melhor custo-benefício? Eu acho que não. Por quê? Porque no longo prazo, Lojas Renner vai sofrer cada vez mais com as margens dela. Então, por mais que ela siga crescendo e aumentando receita, a margem dela sendo menor, o lucro dela vai ser menor em relação à receita dela, entendeu? Então ela tem que crescer muito para lucrar muito. Então, já que a gente não precisa comprar qualquer empresa só porque a gente gosta dela, ou só porque a gente já teve uma história boa com ela, eu acho que existem opções melhores do que o vestuário que atinge a classe social que tem menos dinheiro. Eu prefiro o vestuário, ou o setor calçadista, ou o setor de joias, que atenda um público que tem mais dinheiro e que tope pagar mais caro. Por mais que existam mais barato, eles vão pagar mais caro porque é aquela loja. E aí, existe esse setor no vestuário? Olha, difícil, tá? Lojas Renner não é, certo? Centauro aqui, né? A antiga Centauro é mais esporte. C&A não é. Graziotin não é. Lojas Marisa quebrou, né? Riachuelo também não é. Sobrou o quê? Grupo Soma e Track and Field. São empresas bem redondas, tá? Com ticket muito alto e com alto crescimento. Então, Lojas Renner é oportunidade a esse preço? É. Mas eu prefiro muito mais comprar Grupo Soma e Track and Field. Muito, mas assim, muito mais. Rodrigo, só essas? Não. Olha, eu prefiro muito mais Vivara, Arezzo, Soma, até Vulcabras, que está muito próxima ao topo, e mesmo estando próximo ao topo, certo? Um ensinamento aqui, né? Uma dica aqui, né? Nem todo mundo sabe disso, né? O pessoal pensa que porque tá no fundo é barato. Não, ó, Vulcabras está muito próximo do topo. Subiu 365%, está muito próximo do topo. E mesmo assim, é a mais barata quando comparada com Soma, Vivara e Arezzo. Negocia só 9 vezes preço-lucro. Inclusive mais barata que a Lojas Renner, tá? A Lojas Renner, que está negociando no fundo, tá mais cara do que a Vulcabras, que está negociando no topo, tá? Se você não sabe disso, aprenda, tá? O que define se a empresa tá barata é o preço sobre o lucro dela, às vezes, se ela for de commodity ou tiver alguma variação cambial, o EV sobre o EBITDA, e a projeção de crescimento dela. Então, tu tem que pegar o PEG Ratio também, tá? No caso, o PEG Ratio, se positivo, quanto menor, melhor. Mais barata ela está em relação ao preço sobre lucro quando comparado com o crescimento dos lucros dela para o futuro, certo? Então, assim, cara, eu gosto muito de Lojas Renner. Tá caindo na minha mão, eu quero comprar mais. Cara, sugiro que você estude outras opções, tá? Grupo Soma, Track and Field, Arezzo, Vivara, até a Vulcabras, tá? Eu gosto da Vulcabras, só que eu tô optando por outras opções, mas é uma baita de uma empresa. Então, assim, quer se agarrar na Lojas Renner? Se agarre, irmão. Mas não se agarre esperando que ela vai sair de R$ 12 e vai para 55 rápido não, tá?
não se agarra, porque eu acho isso pouquíssimo provável de acontecer. Beleza? Vamos lembrar aqui dos aprendizados, né? Não é porque ela está no fundo que ela é a mais barata, certo? Lembrando, a Vulcabras, estando no topo, negocia 9 vezes preço-lucro, certo? Ela está mais barata do que as lojas Renner, que está no fundo, negociando 12 vezes, tá? Lojas com margem menor podem sofrer muito mais do que outras, então eu sugiro que você opte por empresas com margens maiores, com público que tem mais dinheiro, que não se importa em pagar mais caro. Então temos opções, Track and Field, Grupo Soma, Vivara, Arezzo e Vulcabras. Rodrigo, significa que são as melhores? Não. Aí você vai ter que entrar no site de relações com investidores de cada empresa ou em algum site como o Fundamentei e olhar os números da empresa, entendeu? Tipo como o da Track and Field aqui. Como é que tá? Olha, a empresa com altíssimo crescimento de lucro, certo? Com ROI elevado, mesmo atualmente o ROI dela é de 30%. As lojas Renner, no melhor cenário das lojas Renner, eu acho que o melhor ROI dela foi de 28%. E da Track and Field, mesmo em crise, está entregando 30% de ROI. Então, cara, isso aqui é infinitamente melhor do que comprar lojas Renner. Isso é só um dos exemplos. E óbvio, você não vai comprar uma empresa só porque o ROI dela é alto. Você tem que analisar a dívida, você tem que analisar o caixa, você tem que analisar o setor que ela está inserida, você tem que analisar uma série de coisas. Até se ela entra no teu perfil como investidor, beleza? Então, acho que eu já falei demais, o vídeo aqui já está longo. Espero que você tenha gostado. Peço que curta o vídeo, comente e bons investimentos. Tchau, tchau.